Bom dia, né, a todos e todas, a todo mundo que está presente aqui hoje, aos, né, nossos palestrantes e panelistas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje nessa segunda sessão do workshop de capacitação em agricultura regenerativa, focada hoje em produção de grãos, né? Esse workshop foi organizado pelo consórcio do Oeste do Mato Grosso e teve o apoio, né, da AMAGE em, em promover, né, esse workshop. Eu me chamo Jéssica e vou estar aqui hoje em nome da Proforest, que é integrante do Oeste do Mato Grosso, e né, eu vou mediar junto com a minha parceira aqui, a Fabiana, esse workshop. Então, como eu já falei, hoje contamos com um painel com representantes da indústria, que vão falar sobre desafios e oportunidades da agricultura regenerativa e com a palestra de dois especialistas, né, cientistas especialistas na agricultura regenerativa em práticas agrícolas sustentáveis. O painel, então, conta com representantes da Schaefer, da SLC Agrícola e da AMAGE, né, nossa apoiadora, que são empresas protagonistas na produção de grãos do Brasil e pioneiras, né, na adoção de práticas de agricultura regenerativa no setor. Em seguida, nós teremos, então, a palestra ministrada pelo Dr. Ed Carlos, Damasceno de Souza, integrante da Aliança CIPA, seguida pela palestra do Dr. Cornélio Zolim, pesquisador da Embrapa Agro Silvo Pastoril. Cada sessão terá a duração de mais ou menos 30 minutos e será seguida, então, por uma sessão de perguntas e respostas de 15 minutos, em que o público, né, pode enviar suas perguntas. Eu vou pedir, então, para vocês enviarem essas perguntas pelo chat, né, através do chat, ou através do botãozinho de Q&A, que fica aqui na barra do Zoom. E a gente vai, então, mediar, né, passar essas perguntas então para os palestrantes e panelistas. Uh, Antes da gente começar então com as sessões de painel, eu vou passar a palavra para o Richard, do consórcio, né, ele é parceiro do consórcio do Oeste de Mato Grosso e faz parte, né, do Instituto PC. Então, Richard, por favor. Obrigado, Jéssica. Bom dia, Jéssica, Fabiana. Obrigado pela mediação. Bom dia aos painelistas e muito obrigado a todos os participantes que dão prestígio aqui a esse webinar com um tema tão importante como a agricultura regenerativa e como exatamente dar escala para essas boas práticas de agricultura regenerativa. Eu vou fazer uma introdução rápida sobre essa iniciativa, que é um projeto chamado Regenerando a Paisagem Oeste de Mato Grosso, né, um projeto em parceria com a AMAGE, como já foi comentado, e o Consórcio Oeste de Mato Grosso, que é composto aí pelas logos que vocês estão vendo aqui atrás de mim, o Instituto PCI, o IPAM, a Proforest e a Produzindo Certo. E nesse workshop de hoje, é o segundo workshop online, né, como a Jéssica trouxe. Então, o primeiro foi mais voltado a boas práticas em pequenas propriedades rurais, então trazendo toda a experiência já acumulada. É importante trazer que o conceito de agricultura regenerativa, ele vale para pequenos, médios e grandes, né? Inclusive, essa foi uma das discussões, porque no âmbito desse projeto, uma das ações foi a criação de um GT de agricultura regenerativa, e nesse GT, um dos conceitos que foi discutido e consensuado entre os membros do GT é que a agricultura regenerativa, ela diz respeito a pequenos, médios e grandes, né? Então, o conceito de agricultura regenerativa traz essa premissa, então por isso o primeiro workshop foi voltado para pequenos e agora temos a oportunidade de trabalhar técnicas também para propriedades médias e grandes, né? Então, agradeço aqui a presença do Dr. Cornélio, o Dr. Ed Carlos já deve estar entrando também, que vão trazer toda a experiência e o conhecimento acumulado, né, por essas instituições tão respeitadas e focadas na pesquisa com relação à produção sustentável de grãos. Eu vou abrir a apresentação rapidamente para falar um pouquinho também sobre a estratégia PCI, que é uma estratégia do estado de Mato Grosso, né, principalmente para aqueles que ainda não conhecem a estratégia PCI, o Instituto PCI.
Vocês conseguem ver no modo apresentação? Tá certinho, Jéssica? Conseguimos sim, tá certinho. Ah, ótimo, obrigado. Bom, então a estratégia PCI ela foi lançada em 2015 na COP21, juntamente com o Acordo de Paris, né? Foi um grande compromisso de Estado, né? Não de governo, uma vez que teve a participação também do setor privado e da sociedade civil. Então foi um grande acordo entre governo, setor privado e sociedade civil, no sentido de promover um desenvolvimento de baixas emissões no estado de Mato Grosso com metas até 2030. Essa estratégia ela foi reconhecida por decreto, né? Então é uma política pública do estado de Mato Grosso e futuramente em 2019 o Instituto PCI foi também reconhecido em decreto como sendo uma associação privada sem fins lucrativos com o papel de liderar e coordenar a implementação da estratégia PCI no estado. Essa é uma ideia de linha do tempo do uso do solo no estado de Mato Grosso, né? Então tínhamos lá em 2015 em torno de 64% de vegetação nativa, 22% de pastagem e algo em torno de 12,5% voltado para lavouras, para produção, né, aí principalmente de soja, milho e algodão. E a ideia é que nós tenhamos um aumento da área de lavoura no estado, com a redução das áreas de pastagem, sobretudo as áreas de pastagem degradada. A gente tem hoje aí uma estimativa de algo em torno de 10, 11 milhões de hectares de pastagens degradadas, né, das quais em torno de 5 a 6 milhões são extremamente degradadas, então são áreas que podem ter um uso ou de conversão para lavoura, ou para sistemas ILPF, ou para sistemas agroflorestais, enfim, uma série de outros usos do solo que tragam uma maior produtividade e também um uso de baixas emissões, né? Então, a ideia com a redução da pastagem é a intensificação da pecuária, então você consegue aumentar o rebanho, né, falando do estado como um todo, aumentar a produtividade de grãos e, ao mesmo tempo, reduzir o desmatamento e manter a vegetação nativa remanescente, que hoje está aí em torno de 61 a 60%. A ideia é que a gente consiga manter os 60% até 2030, já com o início, então, também da recuperação dos passivos do Código Florestal. Aqui uma imagem desse desempenho, né? Então, nos últimos 20 anos, o Estado reduziu algo em torno de 90% do seu desmatamento, com um aumento na produção de soja da ordem de 3 vezes o que produzia em 2005, né? Então, se a gente tinha aí algo em torno de 18 milhões de toneladas em 2005, hoje a gente já passa das 50 milhões de toneladas, né? E falando da produção de grãos, de todos os grãos, a gente tinha algo da ordem de 25 milhões de toneladas na safra de 2005. Hoje nós já temos mais de 100 milhões, né? Se aproximando aí de 110 milhões de toneladas na última safra, o que traz 4 vezes o que era produzido em 2005, né? Então, nós temos aí uma redução de 90% do desmatamento, com um aumento da produção de soja da ordem de 3 vezes, e um aumento da produção de grãos da ordem de 4 vezes, né? Isso nos últimos 20 anos, o que comprova com números essa estratégia e o sucesso da implementação e que a gente consiga manter esse mesmo panorama até 2030. Aqui um mapa rapidamente do que a gente chama de pactos PCI, né? Então são os municípios onde o Instituto PCI já tem os seus grupos de governança, já tem projetos acontecendo no chão, com a implementação inclusive de boas práticas de agricultura regenerativa, também trabalhos com agricultura familiar, com indígenas, né? Enfim, com todo o escopo de trabalho nos eixos de produção, de conservação ambiental, com a implementação do Código Florestal e também com a inclusão socioeconômica de agricultores familiares e também indígenas. Era só para trazer uma visão geral da estratégia PCI. Agradeço mais uma vez aqui a presença de todos os participantes, o prestígio do workshop e volto a palavra para a Jéssica. Obrigado, Jéssica. Muito, muito obrigada, Ricardo. É sempre muito interessante ouvir você falar da estratégia PCI, é sempre revolucionário. Eu vou passar então, vou iniciar os trabalhos então com a nossa programação.
A gente vai iniciar então com o painel, com a participação da Camila, representando a Schaefer, a Camila, gerente de comunicação especialista em agricultura regenerativa na Schaefer. A gente também vai ter a fala da Fabiana, que é head de sustentabilidade da AMAGE, e, não menos importante, o Tiago Agni, que é gerente de sustentabilidade da SLC Agrícola. Eu vou pedir mais uma vez para vocês enviarem essas perguntas pelo chat ou pelo botãozinho de Q&A, indicando para quem, né, se possível, para quem é essa pergunta, que a gente vai reunir todas essas perguntas, então, e temos uns 15 minutinhos de discussão. Eu vou passar, então, a palavra para a Fabiana, eu acho que foi combinado que ela inicie, então, a Fabiana da Mage é com você. Bom, pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem? Que bom. Então tá. Bom, acho que primeiro agradecer a organização do painel, agradecer ao Proforte, agradecer ao PCI, por conseguir colocar de pé essa iniciativa, né? Então, falando um pouquinho, né, por que a MAGE está apoiando, de certa forma, esse tema, né, e esse painel relacionado à agricultura regenerativa, porque hoje, sem dúvida, é um grande desafio, né, a gente mostrar para todo mundo, né, tudo que a gente tem feito, especialmente na agricultura do Mato Grosso, né, a gente já tem feito, tem muitas boas práticas, tem muitos cases bons, e lógico, a gente sempre também tem oportunidades de melhoria. E aí a agricultura gerativa, de certa forma, ela veio como um tema novo, mas não novo, né? Que sempre foi discutido nos meios da agricultura e que, de certa forma, o produtor rural já fazia muita coisa, mas a gente precisava transformar também essas práticas em números, em formas de medição e indicadores, para mostrar também o que é a agricultura tropical e o que é a agricultura brasileira. Então, a gente discutiu com o PCI essa possibilidade de começar um grupo de trabalho técnico sobre agricultura regenerativa, convidar especialistas no tema, para a gente poder debater mais, né, olhando a agricultura regenerativa não só do ponto de vista da agricultura familiar ou da produção orgânica, mas também olhar do ponto de vista da produção das grandes commodities, né, como que a gente pode fazer melhor, como que a gente mostra aquilo que a gente está fazendo bem e como é que a gente melhora aquilo que a gente ainda pode melhorar. Então, acho que a ideia do grupo foi e esse webinar vem um pouco para trazer essa perspectiva do que as grandes empresas estão fazendo. Vou contar um pouquinho do case da MAGE, e também depois contar com especialistas para a gente falar de questões mais técnicas, né? Como a Jéssica comentou, tem muita coisa no campo acontecendo, né? Tem muita pesquisa, enfim, que eu acho que é muito legal também a gente poder aprender e ver o que está acontecendo aí no Brasil como um todo. Eu vou projetar aqui minha apresentação. Acho que não foi, né, ainda. Foi agora? Agora sim, estamos vendo sua tela. Bom, acho que hoje, então, a gente traz um pouquinho do programa MAGE Regenera, da MAGE, que é o nosso programa de agricultura regenerativa. Depois, se sobrar um tempinho, eu passo um vídeo explicando um pouquinho melhor o que é o programa. Mas, então, assim, falando um pouco do que é o programa de agricultura regenerativa da MAGE, né, ele começou em 2022 com a nossa pergunta, o que é agricultura regenerativa, olhando para a produção de grandes commodities em grandes volumes, né, nas principais commodities, né, como a maioria sabe, a MAGE é produtora agrícola, né, de soja, milho e algodão, e também trade de grãos. Então, a gente queria muito compreender como é que a gente inseria, de certa forma, a temática da agricultura gerativa dentro da nossa estratégia de sustentabilidade. Então, foi aí que a gente começou o processo de estudar, né, o conceito, né, mais atualizado, que já vem do passado, mas que tinha uma certa atualização, e que a agricultura regenerativa entrou depois desse estudo e da instalação desse programa, da implementação desse programa, como uma estratégia realmente de sustentabilidade, aonde a gente vê, quando a gente olha os principais números de emissão, né, de gases de efeito estufa da produção agrícola ou da trading, sem dúvida, a agricultura gerativa é uma das grandes soluções para a gente atingir a nossa estratégia climática.
Então, a MAGE, ela submeteu as suas metas ao SBTi, que é hoje uma das organizações que aprovam as metas climáticas. Então, a gente é a primeira produtora e trade do Brasil a ter essas metas climáticas aprovadas pelo SBTi. E agora a gente está aí no caminho da descarbonização, né? Então, como é que a gente mede os processos de redução e, principalmente, quais as práticas a gente precisa incentivar, seja dentro das nossas próprias fazendas, ou seja, na nossa cadeia de valor, para que a redução realmente, a descarbonização aconteça. Então, a gente está agora com esse programa implementado de descarbonização e a nossa principal estratégia é trabalhar a agricultura regenerativa para atingir as nossas metas de redução. Explicando um pouquinho melhor o que é o AMAGE Regenera, né? Então, a AMAGE Regenera é o programa de agricultura regenerativa da AMAGE. Hoje ele está dividido em 3 pilares, que é solo, biodiversidade e pessoas, né? No pilar de solo, a gente trabalha 3 vertentes, que é a restauração da saúde do solo, a conservação e uso eficiente da água e a reduções das emissões de carbono. Então, a gente mede todos esses pontos, monitora, temos indicadores e o monitoramento das práticas agrícolas para compreender o impacto, né? Se temos tido impacto positivo ou se a gente ainda pode melhorar em termos de impacto. O outro pilar é o aumento e conservação da biodiversidade, então tem todo o monitoramento da biodiversidade do solo e também da fauna e da flora, isso faz parte do programa. E o terceiro pilar é o pilar de pessoas, né? Que aqui a gente está trabalhando com 2 públicos específicos, que são os agricultores familiares, junto com a Fundação AMAGE, onde a gente trabalha com o conceito de regenerativo para pequenos agricultores, que são desafios diferentes, né? E também o outro público que a gente endereça aqui com esse pilar são os produtores da nossa cadeia de fornecimento, né? Principalmente olhando para os aprendizados que a gente também tem tido dentro das nossas próprias fazendas, com as práticas de agricultura gerativa e podendo também disseminar esse conhecimento e aprender também com os produtores da nossa cadeia. É um processo de troca de conhecimento e de valorização dos produtos que estão entrando de forma diferente aí no mercado. Além desses 3 pilares, a gente tem um pilar transversal que a gente chama, que é a resiliência econômica, porque a gente fala, né, não adianta terem práticas realmente lindas na teoria e que na prática, de certa forma, a economia, né, vamos dizer assim, a resiliência econômica e a conta financeira acaba não fechando. Então, esse programa também quer estimular as práticas que façam sentido para o produtor rural, do ponto de vista de aumento de produtividade e também de rentabilidade. Para fazer esse programa, estruturar indicadores, estruturar a forma de medição disso, a gente contou com 2 parceiros, que foi a Embrapa e foi o IPAM, né? E eles que nos apoiaram a fazer todo esse processo de estruturação do programa. Aqui é só alguns exemplos que eu trouxe, né, do que o programa se propõe a monitorar, né? Então são muitos indicadores, né, que a gente tem no campo, né, desde o estoque de carbono no solo até as práticas que estão relacionadas à saúde do solo, né, mas também questões de qualidade de água, a gente vai olhar também a parte de balanço de carbono da produção, densidade do solo, enfim, tudo isso faz parte dentro do programa em seus pilares, né? E na parte de biodiversidade, por exemplo, os polinizadores, os inimigos naturais, tudo isso a gente monitora dentro do programa. E por fim, aqui no terceiro pilar, esse trabalho, né, de número de comunidades de agricultura familiar impactadas positivamente pelo programa e número de produtores também da nossa cadeia de fornecimento engajados aí nas práticas regenerativas. Então, todos os indicadores querem mostrar não só o número de práticas feitas pelo produtor rural, que isso também é monitorado dentro do programa, mas também os indicadores que vão medir se realmente a regeneração está acontecendo na prática. Então, o programa se propõe a isso, a medir impacto, né? Realmente, o número de práticas e o percentual de práticas realizadas está tendo retorno efetivo para o processo de regeneração, para a restauração, né? Se sim ou se não, esses indicadores vão ser monitorados para que a gente possa ir evoluindo e ver se realmente as práticas estão sendo efetivas. Aqui alguns exemplos, né, então, de ações que a gente já fez. Então, tem esse trabalho com a comunidade familiar por meio da fundação. Hoje, a gente tem trabalhado com a Fundação AMAGE para fortalecimento da agricultura familiar em alguns territórios, para que esses agricultores familiares se organizem e possam oferecer
os seus hortifrutis para os restaurantes das fábricas, das fazendas, enfim, dos portos da margem, né? Então a gente tem tentado fazer esse fortalecimento de fazer completo o processo de comercialização dos produtos da agricultura familiar, desde o processo de fortalecimento institucional, mas também com o processo de orientação sobre boas práticas agrícolas também para a produção de hortifrutis, principalmente, e fechando com a cadeia econômica, que é fazer com que a gente tenha a compra efetiva e justa também dos agricultores familiares. Então, esse é um pilar que a gente tem feito junto com a Fundação. E também temos feito capacitações com os produtores rurais aí da nossa cadeia de fornecimento, onde a gente leva um pouco dos aprendizados das nossas fazendas e também promovendo painéis de discussão com os produtores, que muitos também estão muito avançados nessa temática. Um pouco dos resultados que a gente tem atingido com esse programa, né? Hoje o escopo atual, hoje ele está implementado completamente em 3 fazendas próprias da MAGE e 3 fazendas de produtores parceiros. Quando falo implantado completamente, com indicadores já estabelecidos, né, monitorados e com os resultados medidos. Tem outras fazendas que também já têm o processo iniciado, mas ainda não temos o ciclo completo ainda de implementação, então, por enquanto, a gente está fazendo nessas 6 fazendas. E aí já temos alguns resultados, né, que a gente já está conseguindo medir de impacto. Então, por exemplo, quando a gente fala de estoque de carbono, né, aí vamos falar do estoque acumulado até 30 centímetros de profundidade, a gente já vê, assim, alguns resultados positivos dentro do que está sendo medido. Então, por exemplo, a gente tem encontrado hoje a média nacional, que a gente fala para o bioma cerrado, por exemplo, utilizando a referência do MAP Biomas, a gente está falando de 49 toneladas de carbono por hectare, né? Então, a gente conseguiu medir, né, em 54 mil hectares, aqui em torno de 71 toneladas de carbono no solo, ou seja, 45% a mais, né, do que a referência nacional aí para o bioma Amazônia. Desculpa, para o bioma Cerrado. Outros resultados é o monitoramento da pegada de carbono, né, o cálculo que a gente faz. Então, a gente tem visto que quando o produtor tem práticas regenerativas, tem se chegado aí até para a soja, por exemplo, até 77% a menos, né, de emissões de carbono, da pegada de carbono, quando você leva em consideração as bases de dados internacionais como o EcoInvent. Então, aqui mostra também que esses dados internacionais, eles acabam sendo super de certa forma, estimados, né? E quando a gente mede na prática qual é a pegada de carbono que tem sido na fazenda, essas médias, elas têm dado aí uma média, lógico, não são em todas, né? Mas uma média geral, a gente pode, já dentro das fazendas que estão com práticas generativas já estabelecidas, aí em torno de 75% aí na média geral, aí com soja, milho e algodão, menor do que as referências internacionais. Além disso, acho que aí de tudo que a gente criou e aprendeu dentro do programa, a gente decidiu criar uma própria certificação que chama, então o programa MAGE Regenera, ele migrou para uma certificação, ela é uma certificação hoje disponível ao mercado para poder comercializar, e a gente decidiu transformar o programa em uma certificação até para fortalecer e estimular o mercado mesmo de comercialização de produtos regenerativos, né? Então hoje a gente vê no mercado muitos produtos já, a comercialização, muitos produtores que estão aqui fazem parte do grupo de produtores certificados da MAGE, em certificações como RTRS, o próprio Orange da MAGE, Proterra, enfim, então a gente trabalha com um portfólio de certificações bastante grande, mas a gente sentiu muita dificuldade nos standards, nos padrões de agricultura regenerativa, né? Até pela tropicalização dos dados e a questão de conhecer mesmo a agricultura brasileira. Então, a gente decidiu criar o nosso próprio programa e a nossa própria certificação. Então, hoje ela está disponível ao mercado para ser comercializado. E o objetivo é isso, é a gente estimular esse reconhecimento do mercado através de um selo, né, regenerativo, tanto dos processos de cultivo, tanto também demonstrando essa pegada menor, né, de carbono, e apoiar esse processo de transição para uma agricultura de baixo carbono, né, olhando para todos os pilares, e a certificação ela tem esse papel de monitorar e reportar, né, essas boas práticas para dar transparência ao mercado de todos os resultados que são alcançados. Então, ela tem 3 blocos principais que a gente endereça, que é a gestão da certificação. Então, tem critérios de entrada, né, como é que o produtor entra, tem todo o processo de rastreabilidade garantida e os resultados são mensuráveis e auditados, né, tanto por auditoria interna quanto auditoria de terceira parte.
A gente tem todo o processo de garantia e dos monitoramentos para transformar os dados assim em evidência de impacto, então são 20 indicadores mapeados, e tem todo o processo de avaliação técnica mesmo das práticas agrícolas dentro das fazendas para apoiar o processo de evolução contínua. Hoje a gente tem 16 práticas mapeadas dentro da certificação. E aí, falando assim, aqui por último, né, um pouco do mercado, né, como é que a gente tem visto isso desempenhando dentro do mercado. Então, como a gente falou, a gente decidiu criar o Amage Regenera, principalmente para olhar muitos padrões que eram, na época que a gente criou, internacionais, e que quando a gente foi tentar aplicar na prática, foi muito difícil tropicalizar esses dados. Então, o Amage Regenera, ele veio num momento que de tentar entender e reportar, monitorar e reportar, né, a agricultura tropical baseada em indicadores científicos, baseada em ciência, né, então por isso a gente fez o programa, e aí a gente vem agora tentando acelerar e estimular o mercado, de certa forma, a comercializar também e poder fazer esse processo de valorização do produto do produtor que produziu de forma diferenciada. Então, a gente tem visto que é um mercado ainda inicial, tá? Acho que é mais agora que a gente tem visto a comercialização vindo ainda do mercado de algodão, mas a gente tem conversado com outros clientes de outras commodities e todos eles estão interessados e querem endereçar as suas metas climáticas por meio da agricultura regenerativa. Então, tanto a questão do mercado de carbono quanto as metas climáticas hoje, que as principais companhias, né, as principais marcas, enfim, hoje têm no mundo, ela tem incentivado olhar para o processo da agricultura regenerativa como uma solução para a redução das suas próprias metas climáticas. Então, a gente está vendo essa tendência de mercado a ser aumentada, uma vez que as grandes empresas, né, as principais marcas, têm metas, como a Amage tem, de descarbonização. E para descarbonizar, você realmente precisa ter indicadores de impacto e essa redução de emissão na ponta. E quem vai poder entregar esse resultado para a cadeia de valor como um todo, sem dúvida, uma boa parte das soluções vem da produção agrícola brasileira. Então, assim, algumas oportunidades que a gente está vendo esse crescimento das soluções regenerativas para comercializações de certificações. Então, hoje surgiram outras certificações depois do Amage Regenera. Então, tem a RTRS está criando seu próprio padrão regenerativo, tem o programa da Bayer, tem o Proterra também, olhando para a questão do padrão regenerativo. Hoje, o Regenagri, que é uma certificação hoje reconhecida, já mais comercializada dentro do mercado, também está sendo fortalecido. Enfim, tem o RGA, então assim, tem bastante coisa acontecendo dentro desse mercado agora com esse processo de busca de soluções e conexão da produção agrícola regenerativa com o mercado final, né? Então os standards, né, que são os padrões, eles vêm muito para fazer esse processo de conexão e valorização na ponta do produtor rural. A outra oportunidade é a diferenciação no mercado para um produto de baixo carbono, né? Eu acho que essa é uma próxima tendência, uma busca que vem do mercado para a produção da soja, milho, algodão, com uma baixa pegada de carbono, com uma pegada negativa, enfim, então a gente tem visto já muitos movimentos, né, de clientes querendo buscar esses produtos diferenciados. Então, o produtor que fizer diferente, a gente acredita muito que no futuro próximo aí ele vai começar a ser valorizado por ter essa pegada de carbono menor. E as soluções de descarbonização assim, para as cadeias de valor, né? Acho que cada vez mais essas iniciativas de conexão da cadeia de valor como um todo, que os grandes supermercados, por exemplo, compreendendo da onde que vem a soja, onde que vem o milho que ele está comprando e qual é a pegada de carbono dessa cadeia de valor dele. Então, cada vez isso mais de compreender essas emissões dentro do setor como um todo e também encontrar onde que estão as melhores originações aí de grãos, né, e algodão, olhando também para a pegada de carbono, a gente acha que é uma tendência de co-construção da cadeia de valor como um todo. E aí você atende o que as grandes marcas precisam e ao mesmo tempo valoriza o produtor rural que está produzindo de forma diferente. Então acaba sendo uma tendência. E, sem dúvida, né, acho que o principal ponto da agricultura regenerativa também
é a resiliência e adaptação climática, né? Então, a gente acredita muito que, olha, produzir sem você conseguir ter um processo de saúde do solo, garantia da biodiversidade, garantia da qualidade da água, disponibilidade da água, você não vai conseguir realmente ter retorno no médio e longo prazo com a produção agrícola. Então, sem dúvida, são indicadores de perenidade da agricultura no Brasil e no mundo todo, né? Então, a agricultura regenerativa, então, ela vem sim como uma oportunidade de mercado, né? De reconhecer o produtor que está fazendo diferente, como um estímulo, mas também ela vem com uma própria sobrevivência do próprio processo da produção agrícola, né? Então, essa resiliência e adaptação climática dentro das mudanças que estão acontecendo, cada ano é um ano, né? A gente vê aqui dentro das nossas fazendas, né? Como isso tem mudado e a gente tem que tomar decisões muito rápidas, tem que ter dados, indicadores, enfim, que possam, para que o produtor tenha condições de tomar decisões rápidas quando tem mudanças de clima repentinas e, de certa forma, a agricultura regenerativa apoia, né, essa resiliência e essa garantia de que estamos prontos para fazer também todo o processo de enfrentamento. Bom, acho que de uma forma geral, não sei se passei meu tempo, Jéssica. Se caso tiver tempo, eu passo um videozinho de 2 minutos, senão fica para depois das perguntas também, se sobrar tempo. Obrigada. A gente passou uns minutinhos, sim. Tá Enfim, eu bom. acho que a gente pode deixar para o final. A gente pode. O que você acha da gente, depois que todos Pode falarem, ser, a gente. Perfeito? Então tá. combinado. Muito obrigada, Fabiano. Muito obrigada pela sua exposição, muito interessante. Eu vou passar então para Camila, para a gente não se atrasar muito. Eu vou passar então para a fala da Camila e depois a gente entra então para as perguntas. A gente já tem algumas perguntas aqui no chat para Fabiana, mas a gente abre essa sessão depois. Então, Camila, quando você quiser. Obrigada, Jéssica. Eu vou compartilhar minha tela e vocês me falam se estão vendo. Sim? Não, a gente não está vendo a Ainda sua não. tela. Agora, Agora agora sim. estamos vendo. Isso. Certo. Deixa eu colocar em modo apresentação. Ainda não, né? Ainda não está em modo apresentação. A gente está vendo a sua tela. Agora sim, estamos vendo a sua tela em modo Agora sim. apresentação. Bom, vamos lá. Bom dia, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, Jéssica, Richard, Fabiana. Eu vou falar um pouquinho sobre a nossa jornada com a agricultura regenerativa. A Schaeffer, nós estamos comemorando neste ano 40 anos, está sendo um marco para a empresa. Na verdade, a gente está lançando uma campanha agora, principalmente interna, mas achei que valia a pena abrir a apresentação falando sobre isso. Nós começamos a produzir em 1986. Camila, o seu fone ele está dando um pouco de microfonia. Se puder dar uma Obrigada, ajeitadinha Fabiana. nele. Melhorou um pouco ou está ruim ainda? Me- Melhor? melhorou, melhorou. Obrigada, Fabi. Bom, então essa foto aqui é só para ilustrar, é uma foto que eu acho bastante emblemática aqui para a empresa. Foi a primeira safra de algodão, que é a nossa principal cultura. E aí a gente vê o senhor Eliseu, que é o fundador da empresa, junto com o Cadu não, o Giliard. É que o Cadu, que é filho do Giliard, é muito igual. Então, o Giliard. Então, essa foi a primeira safra de algodão, e esses sacos de algodão foram colhidos à mão, né? E foram meio que prensados com o pé. Então, eles foram meio chutados mesmo. Então, eu gosto bastante de mostrar essa foto para mostrar onde a gente começou há 30 anos, no caso. Aqui eu vou deixar os principais números da Schaeffer, eu não vou ler nenhum desses números, eu estou compartilhando apenas para contextualizar, que no nosso caso, quando a gente fala em agricultura regenerativa, a gente está falando de uma operação em escala comercial, em larga escala mesmo. Então, tudo que eu vou mostrar aqui que nós fazemos, quando nós começamos, enfim, todo o nosso contexto, ele precisa funcionar em larga escala, ele precisa funcionar em milhares de hectares. Porque no final do dia, se não fechar a conta operacional e econômica, a gente não vai continuar fazendo. Tem que fazer sentido para o negócio também. Nós começamos a aplicar a agricultura regenerativa em 1915.
Naquela época, não tinha nem esse nome. O objetivo era simplesmente continuar produzindo bem, sem comprometer a capacidade do solo de continuar produzindo, porque o solo é o nosso principal ativo. Então, nós entendemos que se nós quiséssemos continuar pelos próximos 30 ou 40 anos, que é o tempo que nós estávamos produzindo então, a gente precisaria cuidar melhor do solo. Então, nós entendemos que esse seria o caminho para a gente continuar praticando uma agricultura eficiente. Então, esse foi o motivo já há mais de 10 anos. Aqui, de novo, eu estou mostrando as práticas, eu acredito que essa apresentação pode ser compartilhada depois, e eu acredito que muitos de vocês devem aplicar, se não todas, pelo menos quase todas essas práticas. Então, não é necessário eu explicar essas práticas para vocês. A questão aqui mais importante é o que essas práticas têm em comum. Que todas elas têm como foco fortalecer a saúde do solo. Então, tudo isso que a gente faz, eu considero que são ferramentas para a gente atingir o objetivo de ter um solo saudável, um solo vivo, um solo rico, também biologicamente, não só quimicamente, estrutura. A gente não faz, por exemplo, rotação de cultura porque está na moda. Nós não utilizamos plantas de cobertura porque alguém falou que é bom, e, enfim, para cumprir, para clicar um check de agricultura regenerativa. Nós fazemos tudo isso porque nós entendemos lá atrás que construir um solo biologicamente ativo é a base para um sistema produtivo mais eficiente. Então, a saúde do solo é diretamente relacionada à qualidade da nossa produção, à consistência da nossa produção e à resiliência das nossas lavouras. Então, tudo isso daqui, sim, tem benefícios ambientais, isso é muito importante para nós, mas também porque faz sentido do ponto de vista econômico, porque nós vamos continuar produzindo cada vez mais e melhor por causa dessas práticas. Todo o tempo que nós estamos praticando agricultura regenerativa, nós entendemos uma coisa que acho que tem sido um aprendizado constante, né? Não é que nós aprendemos e acabou, continua. É que a agricultura regenerativa exige humildade, porque ela nos obriga a admitir que nós não sabemos de tudo. Nós temos que continuamente nos questionarmos. E é por isso que nós experimentamos, medimos, erramos, ajustamos e começamos de novo, se for necessário. A maior inovação que a empresa tem hoje, eu acho que é essa capacidade de aprender continuamente, essa capacidade de se questionar todos os dias, como é que nós podemos fazer mais, como é que nós podemos fazer melhor. Então, sim, nós usamos muita tecnologia nas nossas operações e é provável que isso seja uma realidade nas fazendas de vocês também, mas mais do que isso é como é que a gente aprende sempre. Então, esse eu acho que é o nosso principal aprendizado em todos esses anos. A agricultura regenerativa, ela não acontece em um único talhão. Então, nós temos uma estratégia end-to-end, que é começando em laboratório de pesquisa, passando pela área experimental. O que quer que funcione, a gente multiplica e começa a aplicar em mais talhões. Esse ciclo nosso de pesquisa, até ser implementado na larga, né, em mais talhões, eu diria que demora de 3 a 4 anos, porque nós testamos tudo que nós praticamos. Então, ela não acontece num único talhão, mas ela começa assim numa escala menor. Porque tudo que a gente, antes de mudar todo o nosso sistema produtivo, todas as nossas operações, nós testamos. E é aí que entra essa estratégia end-to-end. Gente, eu estou falando rápido demais, é que eu acho que eu estou com bastante conteúdo, qualquer coisa vocês me avisam, tá bom? Tudo bem. Os benefícios, assim, esses são os resultados que a gente procura atingir, né, são os benefícios das nossas práticas. No entanto, é importante destacar que eles têm que caminhar também com resultados agronômicos e econômicos. Então, além dos benefícios, né, que são os benefícios diretamente ambientais, nós procuramos também, por exemplo, maior produtividade, maior estabilidade na produção. Do ponto de vista financeiro, nós buscamos sempre aumentar a eficiência de insumos e das operações e menor exposição a riscos, riscos também climáticos. E mercado, que seria, né, um terceiro resultado, um terceiro benefício, que é acesso a mercados mais exigentes, rastreabilidade de tudo que nós estamos fazendo e confiança. Porque eu acho que todas as exigências de sustentabilidade ambientais, elas podem ter, parecem, né,
podem passar a impressão de que elas estão meio que pausadas, mas eu acredito de verdade que vai voltar, porque é uma necessidade do mundo, não é do mercado, é uma necessidade nossa. Então, eventualmente elas vão voltar, e para isso a gente quer estar preparado. Que no final, e por último, né, eu acho que todos esses benefícios aqui, de novo, sempre tem que estar acompanhados pelo indicador que é a produtividade, porque tem que fazer sentido também. Não adianta a gente melhorar o indicador ambiental e diminuir a produtividade da área. Então, tem que caminhar junto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os desafios que nós enfrentamos em todos esses anos. Como especialista comercial de agricultura regenerativa, o meu trabalho era conectar o que acontecia, conectar o que acontece nas fazendas, traduzir tudo isso que acontece nas fazendas e chegar até o consumidor final. Muitas vezes uma marca, que é quem tem relação direta com os consumidores, né? Então, de tudo que nós temos feito até agora, eu acho que o principal desafio não é técnico para a agricultura regenerativa. Eu acho que é um desafio cultural, é uma mudança de mentalidade mesmo. Porque, no caso dos agricultores, mais do que entender como implementar essas práticas regenerativas, o importante é entender como mitigar riscos. Então, esse eu acho que é o medo de risco mesmo. Aqui na Schaeffer, a gente tem fazendas que são mais avançadas e fazendas que estão em escalas diferentes. Elas também abraçaram a agricultura regenerativa, não é só nossa unidade certificada. Hoje a Schaeffer tem 100% das unidades regenerativas, quando a gente considera práticas regenerativas, mas apenas uma certificada. Então, essa unidade certificada é a unidade pioneira, nossa fazenda piloto, que é a Fazenda Três Lagoas, que fica em Sapezal. Essa unidade não é que ela faça coisas diferentes em relação a outras fazendas, é só que ela começou a aplicar essas práticas antes. Nós colocamos os indicadores, o monitoramento antes, então por isso que ela está mais avançada, mas todas as nossas fazendas são certificadas. Só que cada vez que a gente implementa uma prática nova nas fazendas que não estão ainda no mesmo estágio que a unidade certificada, sempre tem um medo, um receio, né, dos gerentes, do time técnico de talvez ousar demais, aplicar menos químico para tentar, né, aumentar o uso de biológicos, tentar controlar os problemas da lavoura com o uso de biológicos e por algum motivo não dá certo, porque daí você arrisca a safra, você arrisca a produtividade e também a qualidade da safra. Então, essa mudança de mentalidade, ela é um desafio para a gente hoje. Eu não posso falar por todo mundo, mas talvez a Fabiana possa falar no final, que eu acho que é esse receio mesmo de, está funcionando, por que a gente vai arriscar e talvez não dar certo e ter alguma perda? Então, esse é um aspecto dos desafios que nós encontramos aqui todos os dias. Tem a diferença, né, o desafio que é o ponto de vista do consumidor, porque o Richard falou no comecinho, né, que a gente estava definindo o conceito de agricultura regenerativa e para quem ele seria aplicável. Acho que não existe ainda um único critério que seja reconhecido por certificações diversas, pelos mercados diversos. Então, apesar de as premissas serem as mesmas, a definição em si não é a mesma, e não tem que ser a mesma, porque não tem uma receita exata de agricultura regenerativa. Mas isso acaba prejudicando, porque se você não tem uma definição, muita gente pode se chamar regenerativo, sem ser de fato. Então, eu acho que é importante ter isso, essa parte de definir o que é, o que pode ser considerado, quem pode fazer esse claim, quem pode se chamar de regenerativo. Acho que é importante a gente deixar isso bem claro. E a indústria? A indústria cobra bastante, o mercado cobra bastante. Eu vejo que o mercado pede mais indicadores e dados e monitoramento numa velocidade cada vez mais rápida, numa intensidade assim que só aumenta, mas essa remuneração que eles estão dispostos, quando estão dispostos né, a dar por esses indicadores e essa transparência, é muito lenta. Então, apesar de existir uma exigência crescente, é quase uma exigência por indicadores, rastreabilidades, evidências. Eles querem tudo o que a gente faz e isso exige pessoal qualificado aqui para lidar e explicar esses dados. Então, exige uma estrutura. E muitas vezes não vem um reconhecimento econômico. Então, assim, eu acho que deveria haver algum incentivo da indústria, e é uma coisa que a gente fala bastante nos grupos de trabalho, que
a recompensa por esse esforço a mais deveria acompanhar as exigências, e a gente ainda não vê isso acontecendo. Então, isso também é um desafio. Mas, apesar disso, o que a gente tem de desafio no macro, né? Nós teremos 50 bilhões de pessoas em 2050, então a gente tem que produzir mais alimentos, fibras, energia, e a gente vai ter uma margem menor de erro para isso. E é por isso que a agricultura regenerativa, é aí que a agricultura regenerativa entra. Não é para substituir uma boa agricultura, não. Ela é uma evolução da própria agricultura. Acho que especialmente aqui no estado, né, que grande parte dos produtores já aplicam práticas regenerativas. Eles podem não chamar, podem não ter o certificado, mas sim, eles já são regenerativos se a gente considerar as práticas básicas, as premissas básicas, né, da agricultura regenerativa. Então, ela pode não ser a única solução, mas ela é parte da solução com certeza. É, de novo, não vou ler o que está escrito no slide, depois vocês podem ler com mais tranquilidade e podem me mandar e-mail se tiverem alguma dúvida, algum comentário, sugestão até, mas eu acho que é por aí. A gente tem 10 anos aprendendo com esse modelo, e eu acho que a principal lição para a gente é, sempre temos que nos questionar, sempre temos que melhorar. E a agricultura regenerativa não é só um conjunto de práticas, ela é uma forma diferente de tomar decisões. E nenhum produtor consegue produzir, investir pensando apenas no futuro, daqui a 3, 4 ou 5 anos. O negócio tem que ser viável hoje. Então, é por isso que eu insisto pessoalmente, e a Schaeffer tem a posição também de insistir que produtividade tem que andar junto com indicadores ambientais e com melhoria constante. É, deixa eu pensar o que mais teria para falar aqui. É que é muita coisa, eu tentei sintetizar a apresentação. Então, nós acreditamos sim que é possível fazer a diferença. Eu acho que aqui no estado a gente já tem uma boa margem competitiva para começar e liderar essa evolução, né, de agricultura regenerativa em larga escala. Ela não substitui a boa agricultura. Eu acho que fazer o básico bem feito é o primeiro passo, mas ela amplia a capacidade de produzir com eficiência, com mais eficiência hoje e continuar produzindo amanhã e daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O nosso regenerar a vida na Terra não significa produzir melhor, só produzir melhor. Ele significa produzir com eficiência, com resiliência e com capacidade de continuar produzindo ao longo do tempo, melhorando o meio ambiente, melhorando a vida das pessoas, melhorando o desenvolvimento econômico das cidades em volta das fazendas e o estado todo. E se a gente conseguir fazer isso, os ganhos ambientais, que são fundamentais, eles deixam de ser um objetivo isolado e eles passam a ser consequência de um sistema agrícola mais inteligente e integrado, que acredito que é a própria essência da agricultura regenerativa. Isso é comigo, eu acredito que eu respeitei bem o tempo. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode falar para mim. Perfeito, Camila, muito obrigada. Passou um pouquinho de tempo, Obrigada. mas está tranquilo, não foi muito não. A gente tem algumas perguntas no chat, mas para a gente não atrasar muito, eu vou passar a palavra para o Tiago, e depois a gente entra então na sessão de perguntas e respostas, e caso não dê tempo de responder tudo, eu vou encaminhar a pergunta para todos vocês, e vocês podem entrar em contato também com as pessoas, então a gente dá um jeito de todas as perguntas serem sanadas. Muito obrigada, gente. Então, Tiago, com você? Tá bem. Bom, bom dia a todos. Serei breve. A minha missão aqui é poder fazer uma amarração do que a Fabiana trouxe e também do que a Camila. Eu quero agora, nesses próximos minutos, falar um pouquinho sobre a visão mais estratégica da agricultura regenerativa, quanto de fato ela é importante para dar sustentação para o negócio. E trazer alguns números, que eu acho que esses números vão complementar também as discussões sobre a ótica da SLC agrícola. Ela não é exaustiva, mas eu acho que ela traz um pouco mais de cor também para as discussões. Eu vou usar uma apresentação aqui rapidinho.
Então vamos para o compartilhamento aqui que eu não estou conseguindo. Deixa eu pegar minha apresentação primeiro. Agora sim, né? Bom, eu quero falar então sobre produtividade, resiliência, redução de custos e geração de valor no longo prazo. Eu acho que isso conecta bem com o tema aqui também e faz a amarração final. Então, e acho que um primeiro ponto aqui é que regenerar e produzir com mais inteligência, né? Então, aqui, o que que a gente acredita nesse LC? Que a agricultura regenerativa é uma alavanca estratégica de produtividade, resiliência e redução de custos. E que, por consequência disso, também a gente consegue fazer uma melhor gestão de riscos e geração de valor a longo prazo. Então, acho que temas relacionados a carbono, por exemplo, é consequência, né, e outros indicadores também relacionados aqui a uma melhor performance, é consequência das práticas que são adotadas também no campo. Então, nós entendemos que a agricultura regenerativa ela não é um custo nem obrigação, mas é um modelo de negócio que sustenta a margem e sustenta também a competitividade. E um pouco mais além disso também, a agricultura regenerativa é o vetor para que sustentação do nosso negócio, para que a gente possa passar por situações como nós estamos agora, passando, ou vamos entrar nesse ano com um El Niño, e não só um El Niño, é um super El Niño, que a gente possa passar por esse período com uma resiliência maior. Ah, nós temos hoje na SLC 8 práticas de agricultura regenerativa, e dessas práticas, aqui eu cito algumas delas, né, que é a semeadura direta, então sem revolver o solo, mantendo a cobertura vegetal, a rotação de culturas, alternação aqui entre culturas na área e quebra do ciclo de pragas, uso de planta cobertura, que aqui ela protege não só o solo em relação também às intempéries e retém mais água no solo, mas também ela funciona como uma forma de captura também do carbono. Então, eu acho que isso é importante também ressaltar, porque hoje as plantas de cobertura elas representam aqui quase que 50% do total daquilo que a gente está conseguindo remover e sequestrar de carbono e fixar no solo. Então, ela cria uma resiliência do sistema produtivo, mas também ela é uma fonte fixadora de carbono. A integração lavoura-pecuária, que combina a lavoura e a pecuária na mesma área. A nutrição de precisão, e aqui nos últimos anos a gente tem investido bastante em agricultura digital, entender melhor a necessidade da planta e para que possa ser feito uma adubação com taxa variável, mas também aqui uma outra frente relacionada à aplicação localizada e aplicação reduzida. E depois eu trago alguns números aqui também que mostram o quanto isso de fato ele traz de retorno para a companhia, sendo redução de custo, mas também uma melhor produtividade. O inibidor de urease, também uma outra frente, então a eficiência em relação à aplicação de nitrogênio, o uso de produtos biológicos, que vem aumentando nos últimos anos, e a reciclagem de resíduos orgânicos. Essa última aqui, ela está alicerçada no programa da companhia, que é um programa de economia circular, e grande parte do produto que é gerado numa fazenda ele é passível, ou dos resíduos que são gerados numa fazenda ele é passível da compostagem. Então, em torno de 60% a 80% dos resíduos de uma unidade produtiva eles podem virar o composto. Então, aqui também, hoje nós já estamos produzindo biofertilizante nas nossas fazendas em 35% das unidades. Esse é um outro driver importante também da agricultura regenerativa. E aí, para trazer alguns números que eu acho que fortalece essa conexão estratégica, e hoje a companhia ela tem 4 pilares que dão sustentação para o negócio. Um pilar está relacionado ao crescimento, outro pilar está relacionado à eficiência e qualidade, solidez financeira e geração de valor para o acionista e protagonismo ESG.
Esses pilares, eles têm objetivos de curto, médio e longo prazo. E aqui eu trago somente alguns números relacionados, né, principalmente aqui para dar um contexto de tamanho do negócio, mas também conectando aqui com a agricultura regenerativa. Hoje a SLC está plantando 837 mil hectares. Em relação à eficiência aqui, nós já temos 89% das lavouras mapeadas. Isso destrava uma possibilidade de entender melhor a dinâmica de cada uma das unidades, entender melhor a dinâmica de solo. Em relação à solidez financeira, um número que eu trago aqui é o acumulado dos 4 últimos anos, o quanto nós temos conseguido aqui ter de receita adicional pelo fato de ter certificações de unidades aqui, certificações voltadas para soja e também para algodão, não certificações de processo, mas certificações voltadas para produto. Então, nos últimos 4 anos, nós tivemos uma receita adicional de 44 milhões. E hoje, em relação ao protagonismo SD, nós temos a maior área certificada em agricultura regenerativa das Américas. Não basta fazer, né? É importante que as práticas estejam também implementadas, mas é importante também que se tenha uma validação, e essa validação ela dá um respaldo também, né, por uma parte que a Camila trouxe, né, que é na relação comercial. Então, isso fortalece também, abre portas para que a gente possa também comercializar, não mais commodity, mas comercializar um outro produto que tem atributos, né, que podem ser explorados também pelos nossos clientes. Aqui em Protagonismo ESG, a gente tem alguns objetivos estratégicos que estão relacionados diretamente com a agricultura regenerativa. Nós temos uma ambição de chegar à neutralidade das emissões, escopo 1 e escopo 2 até 2030, e nós já saímos aqui da linha de base, que era 0,18 toneladas de carbono equivalente por tonelada produzida, esse balanço de carbono, né? O total que eu estou emitindo, menos o que eu estou removendo por tonelada produzida de todos os produtos, para 0,12 na última safra, então isso corresponde a 32% de redução das emissões em relação à nossa linha de base em 2019. E grande parte disso está relacionado ao uso de planta cobertura. 51% hoje daquilo que nós estamos emitindo é removido através do uso de planta cobertura e do não revolvimento do solo. O restante das reduções das emissões elas estão relacionadas a uma melhor eficiência do negócio, ao uso da tecnologia, e então carbono é uma consequência das práticas de agricultura regenerativa. Acho que isso ficou bem claro quando a Fabiana também mostrou que na jornada da MAGE, a agricultura regenerativa é uma forma também pelo qual a MAGE vai conseguir atingir as suas metas e ambições nos próximos anos. E outros objetivos estratégicos, ter 100% das nossas unidades com economia circular, e eu falei que grande parte dos resíduos são resíduos orgânicos, passíveis de compostagem, então tem uma conexão direta também com a agricultura regenerativa, e nós temos outros objetivos que estão relacionados ao uso, ao aumento do uso de bioinsumos, e redução também da quantidade de defensivos, né, e herbicidas que são aplicados nas nossas áreas. Então, todos esses objetivos relacionados ao protagonismo do ESG, eles se conectam diretamente com a agricultura regenerativa. Então, eu quero trazer alguns números aqui também que mostram como isso se traduz no dia a dia. Então, nós temos aqui plantio direto em praticamente 100% das nossas áreas. Bioinsumos, nós já estamos com quase 17% de uso de produto biológico em relação ao químico. Nós tivemos aqui um aumento de mais de 40% ao ano. Agricultura digital, que é importantíssima para que a gente possa ter uma eficiência em relação ao uso de insumos e reduzir também fazer o uso mais racional. Hoje nós já estamos com 382 mil hectares com aplicação localizada. Nós já estamos com 4 fazendas carbono negativo da última safra e 325 mil hectares certificados em agricultura regenerativa. E onde é que a regeneração ela gera valor? E aqui eu quero trazer alguns números, que é na produtividade, considerando a média dos últimos 5 anos para a soja, por exemplo, nós estamos com 14%
de produtividade em relação à média do Brasil e 35% em relação à média mundial. Então, eu acho que esse é um número que é importante, porque no final do dia, né, o que o produtor quer é ter o impacto também, né, principalmente em relação à produtividade. E aqui a gente consegue mostrar que numa operação em larga escala, adotando todas as práticas de agricultura regenerativa, a gente consegue ter produtividade acima da média nacional. Outra informação importante também é que a gente consegue ter economia em relação a custos, né? Aqui em torno de 600 a 1.200 reais por hectare é uma economia que é possível ter com fertilizante no solo mais fértil. A resiliência também é importante, né? A gente consegue ter uma redução da variabilidade da produção entre safras. Então, períodos como eu comentei agora, que é um período de super El Niño, né? Eu tendo uma resiliência do sistema produtivo, eu consigo passar por esses períodos com uma produtividade, né? Eu consigo passar melhor, tendo boas produtividades, tendo boas margens e também tendo custo menor. Aqui, acesso ao mercado, que é o que eu comentei anteriormente, a quantidade, o que a gente está conseguindo também ter de retorno financeiro adicional, né? 44 milhões. E aqui alguns outros números, né? Como eu comentei, né, anteriormente, nós estamos com 325 mil hectares certificados. Hoje, o uso da tecnologia, economia de defensivos, a gente consegue ter aqui 80% de redução do uso do químico, isso para uma área de 382 mil hectares, então ainda tem um espaço muito grande para ser destravado aqui, né? Nós estamos plantando 837 mil hectares, então aqui tem ainda uma capacidade de expansão ainda muito grande. Por outro lado, a gente consegue, numa escala já significativa, mostrar que é viável isso, né? A economia que se tem aqui, ela se justifica. Nós tivemos aqui um ganho na última safra, na safra 24/25, de 58 milhões com agricultura digital. Para cada R$ 1 investido, a gente tem um ROI implícito de 12,5. Isso mostra que, mesmo tendo altos investimentos em tecnologia, o retorno ele se paga. E aqui nós deixamos de ter uma despesa de 58 milhões na última safra. Em relação à produtividade, eu já havia comentado, então a gente teve 14% aqui, né, em relação à média dos últimos 5 anos para a soja. Eu acho que isso fecha um pouquinho também esse contexto de grandes macroindicadores, aqui que comprova que a agricultura regenerativa ela realmente ela é viável, ela aumenta a produtividade, ela reduz custos, ela mantém boas margens e ela melhora também o acesso ao mercado. E aqui porque a excelência agrícola aprendeu, né, nos últimos anos e serve também para outros produtores, o solo é a base, né, para que a gente possa ter a nossa produção. Os dados aqui eles são fundamentais para que a gente possa ter precisão e esses dados eles virarem economia de insumos. As parcerias elas são importantes, principalmente com os nossos clientes, porque as certificações elas remodelam as boas práticas. Óbvio que ainda tem um potencial grande ainda para ser explorado, mas aqui a gente consegue ver que isso de fato já é um caminho. Nós temos que ter uma visão de longo prazo, né? Não adianta pensar no imediatismo no hoje. E é por isso que, de fato, a SLC entendeu que a agricultura regenerativa ela é a base de sustentação e perenidade no negócio. Então, a resiliência climática também protege as margens. E aqui eu encerro, até para poder fazer um fechamento, que é regenerar e produzir com mais inteligência no longo prazo. E solo vivo, dados e manejo regenerativo constrói produtividade, resiliência e valor para a excelência agrícola e para toda a cadeia de grãos. E eu vou interromper aqui e volto aqui com vocês. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Tiago. Muitíssimo obrigada, Camila e Fabiana também. A gente está um pouquinho atrasado aqui no nosso cronograma, mas a gente recebeu algumas perguntas no chat e eu não queria deixar de responder, então eu vou propor o seguinte. Que tal a gente responder uma pergunta para cada um dos panelistas? Eu vou pedir para vocês tentarem ser mais sucintos, para a gente não atrasar mais, e assim a gente passa para a próxima o próximo painel, para as palestras com os especialistas. Pode ser assim, gente?
E, né, para todo mundo ficar tranquilo, para quem está nos assistindo também, eu vou encaminhar as perguntas que não puderem ser respondidas agora, eu vou encaminhar para vocês e a gente, né, faz essa mediação, então, para todo mundo ter suas perguntas sanadas. Pode ser? Então tá. Eu vou começar, então, com a Fabiana. É, é uma pergunta do Fábio, e ele quer saber como está sendo o processo de reconhecimento do mercado em relação ao Amage Regenera. Eu acho que assim, o mercado regenerativo ainda está sendo iniciado, né? Então, não vejo ainda que a gente está, diferente de outras certificações socioambientais que já estão no mercado há mais de 20 anos, que já estão consolidadas, né? Apesar de ainda ser um nicho de mercado comparado do volume de commodities que a gente comercializa, mas já tem já um mercado já mais consolidado. Eu vejo que o regenerativo ainda está iniciando, então por isso que a gente traz até como uma oportunidade de tendência, tá? Então a gente tem primeiro explicado. Eu acho que o mercado, eles querem a solução da agricultura regenerativa, mas eles não sabem muito bem o que isso significa, o que exatamente eles querem responder, como é que eles endereçam isso. Muitos ainda não conhecem a sua própria cadeia de fornecimento, quando a gente fala das marcas, né, os supermercados, enfim, então eles ainda estão tentando entender até a parte da rastreabilidade. Então eu vejo que é uma tendência de mercado, mas não é um mercado em escala, né? Então, por agora, o que a gente tem feito muito é explicar o que que é o Amage Regenera. A gente tem também, por exemplo, né, estamos aplicando para o Regenagri, que é uma grande certificação ainda já um pouco mais consolidada no mercado, enfim, mas mesmo esse, acho que ainda os mercados estão tentando entender o que que isso significa. Então, acho que o que nós estamos tentando fazer, por isso que a gente decidiu criar o nosso programa, é muito assim, é personalizar o que que o mercado exatamente quer. A gente não fica engessado, né? A gente consegue entender, compreender e ir personalizando de acordo com as demandas de cliente. Então, tendência de mercado, mas ela ainda é bem inicial. Perfeito, muito obrigada. A gente tem algumas outras perguntas, mas eu vou passar então para uma pergunta para a Camila. A gente tem aqui uma pergunta da Luíse, e ela gostou muito, né? Ela comenta que gostou muito da sua provocação acerca da agricultura regenerativa. Sobre a pergunta, quem pode se chamar de regenerativo? Você poderia responder essa pergunta a partir da sua experiência? Sim, obrigada. Luiz, é o seguinte, na prática, só é reconhecido como regenerativo, só pode falar que faz agricultura regenerativa quem tem algum certificado. Na minha opinião, isso não está correto, porque se você tem dados, transparência, indicadores e você está disposto a mostrar isso para a sua contraparte direta, isso deveria ser uma relação entre vocês e essa parte deveria ter condições de avaliar esses dados e falar, ok, você realmente faz. Mas o que acontece as marcas, elas precisam de um selo, elas precisam de um respaldo de uma terceira parte independente. Então, para que eles reconheçam um produtor como regenerativo, esse produtor necessariamente vai ter que ter um certificado. No nosso caso, é o Regenagri. Mas eu não vejo que o Regenagri seja a finalidade da agricultura regenerativa. Eu acho que é o primeiro passo, entendeu? É só a sua primeira validação, certo? Posso me chamar regenerativo. E daí para frente continuar evoluindo. Mas é assim na prática hoje, tem que ter o certificado. Perfeito, muito obrigada, Camila. A gente, como eu comentei, ainda tem outras perguntas, mas eu vou ter que pular para o Tiago agora. Tem uma pergunta aqui para você também, Tiago. É uma pergunta da Mariana. Ela diz: bom dia. Olhando 10 anos à frente, o que você imagina que vai definir se a agricultura regenerativa virou padrão do agronegócio brasileiro ou só um selo de nicho? Será a pressão do mercado internacional, a tecnologia de monitoramento de solo ou a nova geração de produtores que está assumindo as fazendas? Difícil fazer uma previsão nos próximos 10 anos, mas o que eu tenho percebido é que, de fato, grande parte dos dos consumidores, né, e quando eu estou falando aqui do grande produtor como a SLC, né, ela tem uma relação direta com as traders, né, e a gente conversa muito também com a ponta final, que é a indústria. Existe um movimento muito forte para transformação, né, de uma agricultura para uma agricultura regenerativa, saindo da agricultura tradicional para uma agricultura regenerativa. Qual que é a velocidade que isso vai acontecer? Eu acho que isso é um ponto de dúvida.
Mas eu acho que o mais importante, eu quis trazer também um pouco disso, é entender que utilizar essas práticas, elas são fundamentais para a perenidade do negócio, né? Independente de estar certificado ou não certificado, né? Independente se eu consigo adotar ou não todas as práticas, é importante que grande parte dos conjuntos das práticas que hoje compõem uma agricultura regenerativa, elas possam ser adotadas pelo produtor para que ele possa sobreviver, né? No mundo que a gente tem agora, de aumento da temperatura, de intensidade também dos eventos climáticos extremos, se o agricultor ele não pensar nisso, ele pode quebrar o seu negócio. Então, acho que esse é o grande ponto, né? É pensar principalmente na resiliência do sistema produtivo, e eu vejo que existe uma preocupação maior, né, dos produtores em relação a isso, e obviamente existe uma pressão aqui do mercado que vem puxando isso, mas eu acho que muito mais do que o mercado puxar, é importante que o produtor tenha essa consciência, né? E o aproveitar os mercados, eles vão surgir naturalmente. É bem provável que a gente não tenha, consolide isso, né? Hoje ainda é nicho, mas eu acho que o importante aqui é que a gente consolide isso como uma prática usual. O Brasil já tem grande parte das práticas já muito bem adotadas, né, há bastante tempo. Eu acho que aqui tem que ainda intensificar, né, o uso de algumas que não estão sendo tão utilizadas, como o uso biológico, por exemplo, né, entender que o plano de cobertura é importante, intensificar o uso do plano de cobertura, né, destravar o potencial que tem a tecnologia também para reduzir e ser mais eficiente. Eu acho que são os pontos aqui que eu gostaria de comentar. Muito obrigada, Tiago. Eu queria agradecer novamente a todo mundo que participou desse painel, a Fabiana, a Camila. A gente está um pouquinho atrasado, então eu vou ser super breve. Eu vou passar já a palavra para os nossos panelistas especialistas. Eu quero primeiro apresentar eles. Então, a nossa primeira palestra vai ser com o Dr. Edi Carlos. Ele é agrônomo com doutorado em Ciências do Solo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é membro do Conselho Consultivo da Aliança CIPA e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Em seguida, então, a gente vai ter a palestra com o Dr. Cornélio. Ele é engenheiro agrícola, doutor em irrigação e drenagem pela USP e pesquisador da Embrapa Agrosilvo Pastoril, sendo o coordenador da plataforma ILPF Regenera. Então, mais uma vez, eu vou pedir para vocês deixarem as perguntas para os palestrantes, né, no chat ou no box de Q&A, e a gente vai passar para eles, então, ao final das palestras. As perguntas que não foram respondidas vão ser, né, depois eu vou encaminhar para cada um dos nossos palestrantes e panelistas, então, todo mundo, a gente vai tentar sanar as dúvidas de todo mundo. Então, doutora de Carlos, então, é com você. Perfeito, agradeço a, a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, falar um pouquinho da nossa experiência nesses sistemas mais diversos, principalmente com foco em sistemas integrados de produção agropecuária. A minha tela está aparecendo, Jéssica? Sim, tá, a gente está vendo a sua tela, sim. Perfeito, perfeito. Bem, eu quero, na verdade, começar apresentando um pouquinho de quem nós somos, né? A Aliança CIPA, ela é uma. Eu represento aqui essa aliança, né? Que é uma associação sem fins lucrativos que ela agrega na coordenação três universidades, que é a Federal de Rondonópolis, aqui é a minha instituição, Federal do Paraná, Federal do Rio Grande do Sul, e temos hoje cerca de 100 pesquisadores, técnicos, produtores que estão alinhados, né, a essa nossa visão de gerar e difundir conhecimento em sistemas sustentáveis de produção. Então, eu vou apresentar alguma coisa aqui que, na verdade, é esse grupo, né, todo que faz mais de 150 pessoas e hoje a Aliança CIPA ela é a detentora do maior número de publicações mundialmente em sistemas integrados de produção agropecuária. Então, eu vou trazer um pouquinho da nossa visão com relação a esses sistemas mais diversos. Bem, nós entendemos, né, que
a intensificação dos sistemas de produção, ela é uma necessidade crescente, tendo em vista, né, o aumento da população, que nós estimamos aí em cerca de 10 bilhões de pessoas em 2050, e nós vamos ter que produzir aí perto de 60% mais alimento, sem abrir novas áreas, porque se nós mantivermos as formas que nós produzimos hoje, nós teríamos que abrir área que equivaleria a 2 países da Índia, e a nossa meta ainda é maior, porque nós temos que reduzir emissões em perto de 70%, né, nessa produção de alimentos. Então, nós entendemos que uma das únicas vias de intensificação sustentável é por meio de sistemas integrados, né? Porque com ele nós conseguimos intensificar algumas funcionalidades de processos naturais que já ocorrem nos ecossistemas. Então nós vamos meio que navegar entre a agroecologia e uma agricultura intensiva para criar sistemas mais sustentáveis e resilientes. E nós não vemos como isso acontecer sem que a gente retome a diversificação nos sistemas de produção. As palestras anteriores já nos mostraram grupos, né, pensando aí em rotações, em plantio direto, em sistemas integrados, porque essas são tecnologias que hoje estão na crista da onda mundialmente, né? Se nós formos pensar em sistemas menos diversos, a tendência é sistemas entrarem em colapso. Sistemas de produção, por exemplo, soja, milho, na média, eles emitem anualmente por volta de 50 quilos de carbono para a atmosfera. Então, eles não têm sequestrado carbono. Mas se você já coloca esse milho consorciado com a braquiária, já tem um saldo positivo de mais de 100 quilos de carbono por hectare acumulados no solo. Então, mostra que a diversificação ela meio que está nessa condição necessária para que a gente tenha uma agricultura mais intensiva. Se nós avaliarmos um exemplo, os Estados Unidos, na década de 1920, havia nas propriedades norte-americanas cerca de 5 commodities sendo produzidas. E hoje isso está na casa de uma commodity e pouca na média, indicando o quê? Que os sistemas têm sido cada vez mais especializados e cada vez menos diversos. Isso serve, nós estamos falando tanto para a agricultura como para a pecuária. Veja o que aconteceu há um tempo atrás com a morte súbita do marandu. Produtores que tinham só marandu nas suas propriedades tiveram um colapso em algumas regiões, porque há baixa diversificação. Então, nós precisamos ganhar mais em eficiência nesses sistemas e a única via para que isso aconteça é por meio da diversificação dos sistemas. Obviamente que a diversificação ela não é tão simples, não é colocar mais espécies na área. A rotação de culturas na nossa agricultura, principalmente no Mato Grosso, ela é mais difícil ainda porque nós temos commodities como soja, milho, algodão, que é muito difícil você rotacionar essas culturas, colocar outras culturas. Então nós temos que encontrar alternativas que geralmente vão estar no período da entre-safra para diversificar os nossos sistemas de produção. E a diversificação ela não é tão simples, porque não é simplesmente eu colocar várias plantas juntos que tenham funcionalidades semelhantes. Quando eu vou construir modelos diversos, é necessário que a gente navegue em um campo da ecologia, né? E entender o que realmente é diversidade. Porque você pode ter uma diversidade com 4, 5 espécies juntas da mesma família ou com a mesma função ecossistêmica. Por outro lado, eu posso ter um sistema semelhante a esse da foto, em que esse é um sistema pastoril, em que você tem gramínea, leguminosa, asterácea, poligonácea, crucífera, tudo cultivado junto e ainda pastejado por animais. Eu posso ter sim um aumento de funções que vão ser desempenhadas com diferentes funções morfológicas, ecológicas, comportamentais e funcionais entre as espécies, tanto de planta como animal. E pensando nisso, eu apresento para vocês um resultado eu vou trazer o resultado só de um experimento nosso, devido ao tempo, em que nós avaliamos níveis crescentes de diversidade funcional.
desde o VL aí, que é muito baixa diversidade funcional, onde eu tenho uma cultura da soja na safra e pousio na entre-safra. A segunda barrinha, o LW, é soja, depois uma braquiária. Terceira, soja, uma braquiária consorciada com mais 4 espécies, como eu mostrei na foto anterior. Essa primeira barrinha em marrom é o mesmo da terceira, só que ao invés da soja ser plantada todo ano, a soja é plantada a cada 20 meses. Então planta uma safra, coloca esse cultivo misto e depois fica um tempo sem uma safra sem soja. E para finalizar, o ICLS, que é o sistema integrado, que é o pastejo nesse sistema diversificado. E veja o que acontece com a microbiologia do solo. Aqui avaliando só o carbono da biomassa microbiana, veja que quando eu saio de um sistema de baixa diversidade e vou aumentando a diversidade do sistema, principalmente com a inserção do animal, há uma melhoria na microbiologia do solo. Nós fizemos uma avaliação metagenômica nesse solo, avaliando o DNA. E nós observamos que naquele sistema mais diverso, com a integração, quando nós avaliamos os táxons de fungos e bactérias, houve um enriquecimento do número de espécies de fungos e bactérias presentes naquele sistema. Como, por exemplo, esses dois gêneros aí de promotores de crescimento, né, que eu apresento aqui. Tem um outro gênero aqui que ele é antagonista do fusário. Então, e além do que, onde tinha a presença do animal, nós encontramos 50% mais micro-organismos com potencial de serem utilizados para controle biológico de pragas. Isso avaliado no laboratório do IMA aqui em Rondonópolis. Ou seja, há uma melhoria no sistema quando eu começo a diversificar esses sistemas de produção, com a melhoria considerável na microbiologia. O mesmo efeito acontece com relação à matéria orgânica do solo. Veja que nos sistemas pouco diversos, assim como nos sistemas que têm a diversidade, a matéria orgânica total do solo, ou seja, o carbono orgânico total, pouco aumenta. Quando eu coloco o animal, olha a matéria orgânica aumentando. Quando eu avalio a matéria orgânica particulada, que é aquela matéria orgânica mais recentemente adicionada no solo, eu já começo a perceber que onde eu coloquei os mix ali na entre safras, plantas de cobertura, houve um incremento nessa matéria orgânica particulada, mostrando uma tendência que no tempo ela vai se destacar em relação aos sistemas menos diversificados. E quando eu coloco, obviamente, a presença do animal em pastejo, isso daí é muito mais ampliado, com um aumento muito maior nos estoques dessa matéria orgânica particulada. Obviamente que para o produtor isso precisa reverberar em alguma coisa que também dê outro tipo de lucro, né? Que outros ganhos, não só esses ambientais. Mas aqui nós avaliamos, né, a cada 2 anos de soja entra uma safra de algodão. E essa daqui é da safra 23, 24 no algodão, e um aluno meu estava lá no experimento e ele começou a andar. Nós tínhamos tirado a entre-safra e semeado o algodão, e ele falou: professor, tem uma diferença nas alturas de planta. Eu falei: mede isso daí. Aí ele mediu, ele pegou na mesma linha, sabe? Porque o experimento é semeado, todas as parcelas e a continuidade da linha entra na área que tinha pecuária anteriormente. Então, essa daqui é uma altura de planta de algodão após pousio. Então é um sistema soja pousio, estava 22 centímetros de altura. Soja, o mix, aquele mix que eu apresentei, 34, e onde eu tinha integração lavoura-pecuária, 46 centímetros. Mesmo manejo, mesma adubação, só construção de sistemas. E qual que é o reflexo disso, então, na produtividade? Veja nesse algodão dessa safra, onde eu tinha o pousio, né, aquele sistema pousio, uma produção mais baixa, quase nem pagando os custos de produção, e aumentando a produtividade ao passo que aumentou-se a diversidade, principalmente onde tinha o animal em pastejo. Isso aconteceu para o algodão, para a soja da safra 24 e 25 e para a soja da safra 25 e 26. Ou seja, melhorias no ambiente solo, com maior diversificação e principalmente com a integração lavoura-pecuária, refletindo no aumento de produtividade de soja e algodão, que é confirmado aqui nesse gráfico, né, que eu trouxe aqui no eixo
no eixo X, dois indicadores de qualidade do solo e no eixo Y a produtividade. Em verde de soja, em azul de algodão. Se vocês observarem, quando eu aumento aqui o valor do eixo Y, ou seja, melhora a qualidade do solo, há um incremento na produtividade, tanto da soja, incremento menor, mas no algodão o incremento ele é considerável. Veja como é a inclinação dessa curva. Ou seja, se eu não tiver, eu posso ter uma fertilidade química excelente no solo, mas se a qualidade do solo for baixa, o algodão não vai responder em produtividade. Então, dessa forma, a gente entende, né, que a agricultura no Brasil, né, e no mundo, ela precisa mudar, né? E a gente sair de uma agricultura que hoje está muito direcionada a insumos e pensar em uma agricultura mais voltada a processos. E eu acho que é isso que nós estamos tratando aqui. Quando nós trazemos planta de cobertura, quando nós falamos de integração, utilização de insumos biológicos, nós saímos de uma agricultura estritamente química para uma agricultura que começa a ser baseada em processos. E nós entendemos também que esses sistemas mais diversos de produção, eles são base para uma agricultura de baixo carbono. Veja que sistemas mais diversos estocam mais carbono, vão pôr mais carbono no solo, retirar esse carbono da atmosfera. Esse carbono no solo influencia positivamente a biota do solo, né, que influencia a física, a química e, consequentemente, a produtividade dos cultivos. Mostrei para vocês os resultados. Ali a adubação química ela é igual para todos os sistemas. Igual. Então, quando eu tenho plantas de cobertura, ele já melhora muito o sistema. Mas se eu coloco animal pastejar essas plantas de cobertura, aí você dá um up nessa qualidade do solo. Eu estou falando de mais retenção de água, maior ciclagem de nutrientes, atividade enzimática sendo beneficiada. Não trouxe aqui por conta do nosso tempo, né? Mas nós temos aí a avaliação de tudo que vocês imaginarem de solo para explicar esses resultados de produtividade, nós temos aqui. Então, fechando, nós entendemos que essas soluções que mimetizam, ou seja, que imitam a natureza, proporcionam maior produtividade com sustentabilidade e resiliência no sistema de produção. Então, pensando nisso, o que vai definir o sucesso da nossa agricultura e da pecuária no Brasil não é quanto de insumos nós usamos, mas quanto de conhecimento e de soluções que imitem a natureza que serão realmente aplicados por hectare. Ok? Então, devido ao tempo, né, fechando nos 15 minutos que eu tinha, agradeço e fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento, caso tenham interesse, está aqui o meu contato também. Vocês podem entrar em contato para, se quiserem saber mais informações, eu fico à total disposição para conversar. Então, devolvo a palavra, Jéssica, muito obrigado. A gente que agradece, doutora de Carlos, muito obrigada mesmo pela sua exposição, pela sua palestra, é sempre fascinante te ouvir falar. Devido ao tempo, eu vou passar a palavra logo para o doutor Cornélio, da Embrapa. Eu vou pedir novamente para vocês enviarem as suas perguntas pelo chat ou pelo Q&A, que a gente vai coletar elas e passar então depois por uma sessão super rapidinha de perguntas e respostas. Então, doutor Cornélio, com você. Jéssica, obrigado, bom dia a todos, parabéns pela iniciativa da AMAGE, da Proforest, todos os colegas que me antecederam, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente conversar sobre esse tema tão estratégico, importante e que precisa avançar cada vez mais. Muito bem, para a gente começar essa conversa, hoje essa apresentação vai ser a primeira apresentação aberta em workshop de uma iniciativa que nós temos aqui, que nós chamamos de ILPF Regenera. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o contexto, mas antes disso, me cabendo aqui um pouco essa parte da pesquisa, da ciência, no contexto desses sistemas, alguém lembra ou já ouviu falar de onde fica o experimento mais antigo do mundo em agricultura?
Pode dar um chute aí, se alguém tiver, pode chutar qual país que vocês imaginam. Algum? Algum chute? Muito bem. O experimento mais antigo do mundo. Quer chutar, Jéssica? Inglaterra, muito bem. Tá, Inglaterra, exatamente. O experimento fica em Rothamsted e começou em 1843 e continua até hoje. É um experimento de longa duração e tem conhecimentos que foram gerados lá que nós utilizamos, inclusive hoje, na nossa pesquisa agropecuária também. Agora, uma outra pergunta. Quem chuta onde fica o maior experimento em agropecuária regenerativa do mundo? Qual país que vocês acham que abriga esse experimento? Alguma ideia? Brasil, muito bem. Brasil. Acertou. Alguém chuta qual estado que começou esse experimento? Não? Então, aí tá, vai ficando o Richard, ele respondeu Mato Grosso. Muito bem. A iniciativa mais antiga do mundo é de Rothamsted. A maior iniciativa é genuinamente brasileira, nasce no estado de Mato Grosso e fica no campus experimental da Embrapa Agrosilvo e Pastoril. Essa foto que eu queria ter colocado lá no início, do fundo, representa a primeira fase desse grande experimento. E agora eu vou compartilhar com vocês a tela onde... Jéssica, apareceu a tela? Sim, a gente consegue ver essa tela. Tá. Então, essa iniciativa é o maior laboratório vivo do mundo do ponto de vista de experimentação em agropecuária regenerativa, sustentável, que a gente fala. De uma maneira simplificada, sustentável a gente quer manter ao longo do tempo, regenerativa é o que a gente busca, a gente quer reconstruir, melhorar cada vez mais, ir além de ser sustentável. Essa iniciativa ela tem aproximadamente 150 hectares, 14 tratamentos, 4 repetições, onde com todo o rigor científico a gente organiza os sistemas produtivos, trazendo a clareza para o produtor de como que eu vou implementar aquele sistema, quais são as métricas que mostram que aqueles sistemas são ou não e o quanto são mais sustentáveis ou regenerativos, tanto o contexto dos indicadores ambientais, solo, resiliência climática, carbono, emissão de gases e também o contexto econômico que a gente sabe que é decisivo. Nessa iniciativa, para trazer uma perspectiva para vocês, ela teve, o primeiro ciclo dela foi de 13 anos. Nós começamos em 2011, finalizamos em 2024, um experimento onde nós respondemos muitas questões importantes, como que a gente vai integrar esses sistemas, como que a gente vai manejar o componente florestal, por exemplo, como que nós vamos colocar esse componente florestal de modo que a gente possa seguir com aquilo que é mais estratégico. E acho que perdemos o professor, o Dr. Cornélio. Deixa eu checar aqui. Pois é, eu vou enviar uma mensagem para ele. Ó, voltou. Alô? Caiu Oi? aqui Tá Vamos tudo lá de bem. novo. Em qual parte que caiu, Jéssica? Você consegue resgatar o que eu estava falando? Você estava falando justamente, né, do histórico do experimento, né, de como Isso. começou, de como... Então, voltando lá no raciocínio, nós começamos em 2011, fechamos o primeiro ciclo em 2024, respondemos várias perguntas de como que a gente colocava junto esses sistemas de produção. Cornélio, só vou te interromper Oi? rapidinho, que eu acho que agora estamos Claro. vendo tua tela. A gente não estava vendo, agora estamos Ah, vendo. tá. Muito obrigada. Voltou aqui. A gente finalizou esse primeiro ciclo, 13 anos, e agora nós tiramos as árvores, que eram um eucalipto,
começamos um novo ciclo de 20 anos aproximadamente, com eucalipto e teca, e várias outras perguntas a serem respondidas em relação aos sistemas de integração. Como que a gente integra, como a gente maneja, quais são os índices, os indicadores que realmente sustentam todo esse contexto que a gente fala de agropecuária regenerativa. E aí eu mencionei que a gente orienta nesses sistemas, nessas integrações que nós falamos, como que o produtor que tem foco em grão continua tendo seu foco em grão e diversifica com o componente florestal nas áreas marginais da sua propriedade, por exemplo. E uma grande questão que a gente trouxe aqui sobre conhecimento é como que a gente mantém esses experimentos ao longo do tempo, como que nós encontramos formas de construir parcerias e financiar esses tipos de experimentos. E nós organizamos essa plataforma como uma plataforma onde nós trouxemos a parceria Doutor, público-privada. doutor, desculpa, eu vou te interromper de novo. Parece que a gente não está vendo, o que o pessoal não está vendo a sua tela. Agora normalizou. Eu recebi a mensagem aqui dizendo que normalizou agora. A internet não está nos ajudando nesse momento. Vamos lá, vai Ah, me falando, por favor, Jéssica. Se precisar com aqui, eu, certeza. eu paro. E nós Tudo bem. organizamos, então, essa grande iniciativa para trazer essas métricas nessa plataforma, onde a gente tem uma pesquisa que gera valor percebido e responde uma questão clara. Quando a gente fala de conhecimento, de produto, é mais fácil a gente entender a soja, o milho, a carne. E é difícil entender como a gente gera um produto que é conhecimento. Quais são as ações que nós fazemos para produzir de forma regenerativa, de forma sustentável. E mais do que isso, como que a gente transforma pesquisa de alto impacto em valor percebido, financiável e comunicável. Muitas vezes a gente que fica na academia, na parte de ciência, tem dificuldade de levar esse conhecimento de uma forma mais palpável, palatável para os diferentes públicos. Construímos essa estratégia de co-investimento que nós falamos, diferentes parceiros com foco em resultados de interesse. Então, nós temos o governo do estado, é um grande parceiro, o Iagro e a ProSoja é um grande parceiro. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma acomodação que nós fizemos para gerar resultados. Antes, na primeira fase do experimento, nós tínhamos a integração soja, milho e braquiária. Então, a integração lavoura-pecuária. E nas discussões com a ProSoja, com o Iagro, eles falavam, Zolim, frequentemente o pessoal nos critica aqui, fala que a agricultura de Mato Grosso não é sustentável, mas ela é, a gente faz plantio direto, só que a grande parte é soja e milho. Então, nessa outra fase do experimento agora, a gente tem duas parcelas, e aí lembrando a todos vocês que as parcelas são de cerca de 2 hectares ou 1 hectare. É em escala real que a gente valida isso. E agora a gente tem soja, milho e braquiária. Atrelado a isso, todo o contexto de carbono no solo, resiliência climática, saúde do solo, emissão de gases, para a gente ir à parte econômica, para trazer todo esse contexto do sistema produtivo. Citando um exemplo para vocês entenderem. E assim a gente construiu essa plataforma que traz diferentes razões para os parceiros participarem. Nós temos parceiros que o foco está mais nas métricas, e aí, em relação à métrica, deixa eu trazer um outro exemplo para vocês. Nesse laboratório, nós congregamos todos esses sistemas produtivos, trazendo, por exemplo, os protocolos de soja baixo carbono, protocolos de carne baixo carbono, carne carbono neutro e de resiliência climática com o ZARC, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Essas métricas retroalimentam os diferentes componentes de produção para trazer a comprovação, trazer rastreabilidade. No caso do zoneamento agrícola de risco climático, ela entra nas portarias que, para os produtores que utilizam essas práticas conservacionistas, regenerativas, eles têm reduções muito significativas nos juros, seja para o acesso ao crédito, seja para o seguro das suas propriedades, se assim eles optarem. Então a gente tem um benefício econômico aqui, para citar um, tem várias outras possibilidades, mas fico aqui nessa parte das métricas,
outras instituições que querem fortalecer a sua reputação, querem interagir mais com a Embrapa. A questão do território, por exemplo, com o estado de Mato Grosso, que tem foco em expandir o componente florestal para atendimento da demanda de biomassa, que está muito grande no estado. A gente vai ter que aumentar em aproximadamente 5 vezes a área plantada nos próximos 10 anos. E conhecimento de ponta. Isso daqui está atrelado a várias contrapartidas que a Embrapa oferece para todos esses parceiros, que a gente não tem tempo nesse momento de discutir, mas eu quero destacar que são várias contrapartidas, workshop, discussões, visitas e por aí vai. E a gente construir isso de tal forma que a gente possa escalar sem perder a flexibilidade, a gente possa trazer novas fontes de financiamento. Quando o parceiro aporta recurso, ele pode ter acesso à lei do bem, que é uma lei que dá incentivos, abate em forma de pagamento de impostos, se você comprova que faz investimento em P&D, por exemplo. Tem a parte do capital climático, tem inovação aberta. Como eu disse, é um grande laboratório vivo que nós estamos conduzindo. E eu tenho muita clareza que os sistemas de integração, o conceito da agropecuária regenerativa e sustentável, não é uma questão se o Brasil vai adotar ou se o produtor vai adotar. Ele vai adotar. É uma questão quando ele vai adotar. Então essa taxa de adoção ela varia e a questão é qual modalidade que ele vai adotar. Ora, Zolim, mas você tem uma bola de cristal para fazer isso? Não, não tem. Eu tenho uma clareza porque nós temos dois eixos muito latentes. O primeiro eixo é a demanda dos consumidores, dos países por sustentabilidade e que força a gente caminhar para esse sentido. Um outro é essa variabilidade climática, as mudanças climáticas que impõem mais pressão para o sistema produtivo e o produtor que entende que quando ele adota isso, ele adiciona resiliência e melhora o sistema produtivo, ele vai entender que isso não é uma questão se ele vai adotar, sem falar do componente econômico também, que fortalece esse caminho de adoção. É muito mais vantajoso você integrar, seja lavoura-pecuária, pecuária-floresta, ou a integração completa com as suas devidas ressalvas ali. Nada disso vai avançar da forma que nós queremos se nós não comunicarmos isso. Então o projeto tem um eixo muito forte de publicidade e comunicação das iniciativas e dos parceiros. E aí, para trazer uma mensagem que a gente sempre fala, a nossa agropecuária, da forma que a gente produz, da grande maioria, já é a agropecuária mais sustentável do mundo. Não quer dizer que ela não pode melhorar, ela pode e ela precisa. E quando nós olhamos esse conjunto de conhecimento que nós temos, nós mostramos para. Tem várias visitas de comitivas de diferentes países do mundo. E eles ficam sem entender como que a gente coloca tudo isso junto e traz esses indicadores. Mas nós mostramos que esses sistemas de integração, bem manejados, muito de conhecimento, eles são drenos de carbono, eles não são fontes. Nós temos sistemas minimamente manejados com 2 toneladas de CO2 equivalente por hectare, até 6 toneladas em um ciclo de 3 anos. Portanto, nós somos parte da solução do problema climático. Nós não somos o problema, nós somos parte da solução. E aí nós trazemos toda essa lógica de geração de conhecimento, de inovação, com os sistemas produtivos atrelado aos índices, às métricas que são fundamentais. A gente pode falar muito sobre as questões de sustentabilidade, a questão regenerativa. Agora, se nós não trouxermos os índices, as métricas, que são com muita transparência, com rastreabilidade, com todos esses critérios que a gente sabe, vai ser difícil nós sustentarmos essa lógica de falar que o sistema é importante, é regenerativo. No entanto, é essa métrica atrelada ao contexto econômico que vai nos dar longevidade. 15 minutos, finalizo aqui. Jéssica, obrigado pela atenção, fico à disposição. Muito obrigada, doutor Cornélio. Agradeço mais uma vez ao doutor Ed Carlos pela exposição super fascinante. A gente tem algumas perguntas, como eu comentei, a gente está com um tempinho meio corrido, então a gente vai fazer uma perguntinha para cada um e depois a gente passa as perguntas para
para os pesquisadores e para os painelistas e retorna para o público. Eu acho que as duas perguntas se conversam bastante e o que o pessoal quer saber bastante é como acessar não só esses materiais, mas acessar o conhecimento, a assistência, onde o produtor consegue buscar essa informação, né? E essa ajuda a fazer essa transição, né? Que a gente entende que realmente precisa dessa assistência técnica para entender como fazer e ter esse contexto local. Então, acho que vocês dois podem responder essa mesma pergunta, porque realmente é o que apareceu aqui. Então, por favor, começar pelo doutor Ed Carlos, então, para. Perfeito, obrigado pela pergunta. Eu vejo assim, hoje nós estamos numa condição no Brasil que já temos muitos profissionais habilitados, né, tanto em sistemas integrados, em manejar bem plantio direto, plantas de cobertura, né? Obviamente que há necessidade de um aprofundamento técnico em algumas situações, mas hoje nós já temos, empresas que conseguem fazer isso. O papel da universidade, principalmente, é gerar esse conhecimento, né? Até porque nós temos limitações de pessoal e financeiras para fazer uma difusão mais assertiva, né? Como acontece em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Mas hoje a aliança em si ela tem, né, uma rede de parceiros, de embaixadores que são colaboradores e que podem, né, e que têm contribuído como uma forma de uma ponte entre esse conhecimento que está sendo gerado pelas universidades, pela Embrapa e aplicar isso para o produtor, organizar isso e transferir de forma aplicada, né? Então, se em algum momento houver algum tipo de interesse, a Aliança CIPA pode contribuir direcionando profissionais, né? A gente não faz uma assistência, porque a maioria de nós somos professores, né? E não cabe a nós isso, mas nós temos profissionais que podemos indicar para contribuir, né, nessa temática. Perfeito, muito obrigada. Doutor Cornélio, você? Complementando aqui, o professor Ed Carlos bem pontuou, eu vejo dois eixos, Jéssica, importantes, que tudo acontece com conhecimento. A gente precisa gerar o conhecimento e esse conhecimento precisa chegar. Quando a gente pensa principalmente nos produtores de menor escala, agricultura familiar, existe um eixo que seria um fortalecimento das ATERs, das assistências, para chegar nesses produtores de menor escala. E o outro eixo vai muito ao encontro do que o professor trouxe, que são os profissionais que podem acompanhar o produtor nas suas consultorias, assessorias, para levar esse conhecimento. No contexto da plataforma, os parceiros que participam, existem treinamentos também para os técnicos e profissionais desses parceiros diretamente nesses ciclos que nós falamos. E depois esse conhecimento chega em primeira mão para esses parceiros e também é disseminado através de várias outras iniciativas. Vou citar um exemplo. A Embrapa desenvolveu um chatbot, que é utilizando IA, sobre os sistemas de integração com mais de quase 30 anos de informação que a gente tem gerados, validados, o conhecimento gerado pela Embrapa, pelas universidades, junto onde o produtor, o técnico pode ir lá fazer a pergunta para esse chatbot e ele vai trazer cenários possíveis de implementação desse conhecimento. Não, perfeito, muito, muito interessante. Muito obrigada, doutor Cornélio. Eu agradeço mais uma vez ao doutor Ed Carlos por responder as perguntas, pela apresentação. Agradeço de novo aos painelistas, né, pela apresentação, né, dessas iniciativas dentro do setor privado, né. A gente vê que realmente a agricultura regenerativa está avançando no Brasil e que, como a gente já foi discutido aqui, é o futuro, né. Eu vou passar então para nossas falas de encerramento, para a gente tentar se manter ainda um pouquinho dentro do nosso cronograma. Richard, você está por aqui? Você quer fazer uma fala de encerramento para a gente fechar aqui, então? Então, acredito que o Richard está aqui ainda, tá sim. Então, Richard, eu vou passar para você. Eu acho que tem alguém ainda compartilhando a tela. Ah, sim. Eu vou fechar aqui o compartilhamento.
Deixa eu fechar. Isso, perfeito. Pronto. Obrigado, doutor Obrigada. Cornélio, pela palestra, doutor Ed Carlos, a todos os parceiros do setor privado, a MAGE, a SLC e a Schaeffer. Acredito que foi um workshop importante no sentido de avançar com o aprofundamento de conceitos e de práticas que estão sendo implementadas, né? Eu lembro que lá no início, quando nós estávamos ainda construindo o escopo desse projeto em parceria com a MAGE, um dos pontos que nós discutimos foi de que os trabalhos, né, e painéis e todo esse esforço de divulgação do conceito, ele tem acontecido de uma forma muito superficial, né? Então, acho que o workshop de hoje ele responde um pouco a essa constatação nossa lá atrás, de buscar um aprofundamento, né? A gente sabe que é pouco tempo para cada palestrante, né? Os temas aí demandariam muito mais tempo para aprofundamento, mas acredito que a gente conseguiu minimamente aprofundar, né, tanto a implementação prática desses programas junto ao setor privado, quanto também aos conceitos e o trabalho de pesquisa que foi apresentado. Então, fico muito satisfeito, muito grato aos palestrantes e também à Proforest por ter organizado o workshop, e saio daqui bastante animado, né, com todas as possibilidades que a gente tem. Fica para mim confirmada ainda esse aspecto da formação de recursos humanos para trabalhar nessa temática, né? Acho que tanto no setor privado quanto na academia a gente constata ainda essa lacuna, né, da formação de mais profissionais, tanto para atuação no mercado quanto para atuação em pesquisa, para que a gente possa, de fato, ampliar essa escala, e vejo que a gente tem um caminho muito promissor, né, olhando especificamente para o Mato Grosso, como foi comentado no início, nós temos aí algo da ordem de 10 milhões de hectares de pastagem degradada para fazer um uso mais produtivo dessas áreas, né, seja por meio da conversão de lavoura, de sistemas de LPF, ou sistemas agroflorestais e tantas outras práticas, né, que podem ser implementadas, a exemplo do que foi mostrado aqui. Então a gente tem, como dizem aí, a faca e o queijo na mão, né? Temos uma grande área degradada para ser ocupada com uma maior produtividade, temos uma política de conservação sendo conduzida pelo governo com seriedade, né? E os números de desmatamento vêm confirmando isso ano a ano. 2025 ainda não foi publicado o PRODES, mas os números indicam que vai ser um ano com um desmatamento bastante baixo, talvez o menor desmatamento da série histórica de Mato Grosso, o que nos traz uma perspectiva muito boa também do ponto de vista de financiamento de rede jurisdicional, onde você tem a performance do Estado como um todo contribuindo para um financiamento em escala e que pode, inclusive, apoiar a implementação desses sistemas de agricultura regenerativa, além de apoiar terras indígenas, os povos e comunidades tradicionais e a própria agricultura familiar, né? Então, eu vejo aí uma perspectiva muito boa de avanço, onde a gente consiga conciliar aí não só a rentabilidade dos produtores, mas também do setor privado e uma prosperidade do Estado como um todo, né, sem deixar aí setores que ainda precisam desse desenvolvimento, como a agricultura familiar e até a segurança alimentar de povos indígenas, de populações tradicionais, né. Então acredito que os próximos 5 anos serão nesse sentido, né, de que a gente consiga seguir aumentando a produção, mantendo os recursos naturais e promovendo essa inclusão social e também o desenvolvimento de toda uma indústria nova aí dos biocombustíveis, né, enfim, de uma série de setores que estão em pleno desenvolvimento no Estado. E obrigado mais uma vez por todos os participantes que assistiram ao workshop. Muito obrigada, então, a todos. Eu vou, então, agradecer em nome do Consórcio do Oeste do Mato Grosso pela participação e disponibilidade de todo mundo, agradecer especialmente aos painelistas e palestrantes que estiveram aqui conosco, que expuseram, né, tanto essa abordagem técnica, que é muito importante, que é a base, né, de tudo que a indústria vem fazendo. Então, tudo começa a partir, né, dessa produção científica, desse aprofundamento, né, nos conhecimentos e parte, então, para a aplicação prática, que é o que a gente vê que é a MAGE
que a Schaeffer e que a SLC fazem. Então, é muito, muito bonito realmente ver que a agricultura regenerativa, ela começa, tem a base e está, né, avançando no futuro. Então, agradeço mais uma vez a presença de todo mundo. Eu vou, né, então, encaminhar as perguntas que não puderam ser respondidas, eu vou disponibilizar os certificados e a gravação desse workshop, então, também vai ser disponível para todos. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada, gente. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.